Olá! Hoje vamos dar início ao estudo dos indicadores de desempenho e nessa aula vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de indicadores. Os indicadores de desempenho constituem o conjunto de medidas que uma empresa usa para avaliar a sua performance ao longo do tempo. Essas métricas são usadas para determinar o progresso de uma empresa e se ela está mais próxima ou não de alcançar os seus objetivos estratégicos. Assim, antes de aplicar as métricas para mensurar o desempenho de uma empresa, é necessário entender bem o planejamento estratégico e ter objetivos claros. Sem isso, você não conseguirá definir as metas que devem ser alcançadas. Existem várias metodologias de gestão que podem ajudar na hora de definir os objetivos. Entre elas, temos a OKR, que seria Objetivos e Resultados-Chave. Para seguir essa metodologia, você precisa seguir alguns passos, que são esses. Primeiro, entender o que é o cenário atual de sua empresa. Depois, definir quanto tempo o OKR vai levar. Depois, se reunir com o board e definir os objetivos macros. Então, se reunir com as pessoas da administração. Comunicar aos líderes de cada área quais são esses objetivos. Pedir que os líderes se reúnam com suas equipes para discutir o que pode ser feito para alcançar cada um dos objetivos de acordo com o tempo determinado. E reunir todos numa reunião e deixar que cada líder de área apresente os projetos que serão desenvolvidos naquela área. Em relação aos tipos de indicadores de desempenho, podemos dizer que existem 4 tipos de indicadores que podem ser usados para medir o desempenho de todas as partes de uma organização. São esses: os indicadores de produtividade, qualidade, capacidade e os indicadores estratégicos. Então, vamos falar de cada um deles agora na sequência. Os indicadores de produtividade representam o resultado da relação entre as saídas de um trabalho e os recursos utilizados para a sua produção. Não é representado de forma percentual. Relaciona-se à produtividade de cada colaborador por hora trabalhada e por hora máquina. A relação das saídas geradas com as entradas consumidas representam esses indicadores de produtividade. Exemplo: analisando o trabalho de uma área de produção, verificou-se que 5 diretores expediram 1000 boletins em 1 hora de trabalho. Assim, teríamos a produção de 1000 boletins, recursos consumidos, 5 diretores e 1 hora. Então, os nossos indicadores serão iguais. O nosso indicador será igual a 1000 boletins dividido por 5, ou seja, 200 boletins por diretor por hora. Então, esse é um indicador de produtividade. Indicadores de qualidade. Em relação aos de qualidade, nós temos os indicadores de qualidade de processo, que seria a eficiência, qualidade de produto, que seria a eficácia, e qualidade para o cliente, que seria a efetividade. A qualidade é a relação entre as saídas totais e as conforme ou adequadas ao uso, sem defeitos, sem desvios, problemas ou erros. Então, aqui temos total de desvios, problemas e erros dividido pela quantidade total produzida, vezes 100, vai nos dar o indicador de qualidade. Agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer certo a coisa, focar no processo, é ligada aos recursos aplicados e é ligada na redução de custos. Então, a relação das entradas consumidas com as metas estabelecidas representam a eficiência no processo. Então, é utilizar da melhor maneira possível os recursos disponíveis. A eficácia é fazer a coisa certa, focar no produto, na obtenção de resultados e no aumento de lucro.
Então, é a relação das saídas geradas com as metas estabelecidas. Tem a ver com se atingir o objetivo proposto. Exemplo: construir a ponte com os melhores recursos. Você vai estar sendo eficiente. Então, eu vou aproveitar da melhor maneira possível os recursos disponíveis. Sejam eles recursos de mão de obra, recursos de matéria-prima ou recursos financeiros. Terminar de construir a ponte, eu vou estar sendo eficaz porque eu atingir o objetivo proposto. Mas, se a ponte levou o nada a lugar nenhum, ela não foi efetiva, tá? Então, ela não adiantou ser construída. 100% eficaz não garante o sucesso. Se o objetivo é mal traçado, 100% eficaz é igual a 100% ruim. E os indicadores de efetividade é fazer certo as coisas. Para a organização ser efetiva, ela precisa também ser tanto eficiente quanto eficaz, ou seja, tanto utilizar da melhor maneira possível os recursos, quanto atingir os objetivos propostos. Apresentar resultados globais positivos ao longo do tempo, ou seja, permanentemente. Em ONGs, por exemplo, a efetividade pode estar ligada a uma determinada missão, como, por exemplo, uma escola não deseja apenas que seus alunos se formem, mas que consigam se colocar no mercado de trabalho. Dentre as atividades gerenciais, uma das que mais se destacam é o acompanhamento pós-venda para se verificar essa efetividade. Por exemplo, se a diretora da escola X expediu 40 boletins errados em 200 boletins que se preparou o ano todo, o indicador de qualidade irá apontar 160 boletins corretos vezes 100, dos totais de 200 boletins, ou seja, 80%. Ou seja, 80% de conformidade ou 20% de oportunidade de melhoria, ou seja, ela emitiu 40 boletins de maneira errada. Então, aqui a gente pode identificar dois índices, o de conformidade ou o de oportunidade de melhoria. Em relação aos indicadores de capacidade, podemos dizer que o indicador de capacidade ele relaciona uma determinada produção realizada em um determinado período de tempo. Então, cada equipamento tem a sua capacidade registrada. Então, por exemplo, se eu disser que uma máquina tem a capacidade de produzir 1000 peças por dia, esse é um indicador de capacidade. Por hoje é só e até a próxima.